A Senhora Holly. Autor Irmãos Grimm. Uma mulher tinha duas filhas. Uma era linda e trabalhadeira. A outra, além de invejosa, era também preguiçosa. Mas a mãe gostava muito mais da invejosa, porque era filha dela de verdade. E a outra era apenas sua enteada. E era ela que tinha que fazer todo o trabalho. Todo dia, a coitadinha tinha que se sentar perto de um poço, à beira da estrada, e fiar até que seus dedos estivessem todos machucados. Acontece que um dia, o fuso escorregou da mão dela e caiu no fundo do poço. Ela desatou a chorar e foi correndo para casa, contar à madrasta o que tinha acontecido. A madrasta não teve pena nenhuma e ralhou muito com ela. "Você deixou cair lá dentro!" gritou ela. "Então você pode muito bem ir buscar." A pobre moça voltou para junto do poço e não sabia o que fazer. No fim, estava tão assustada que acabou pulando lá dentro para ver se conseguia pegar o fuso de novo. Mas acontece que então ela desmaiou e, quando acordou, estava numa linda campina, onde brilhava o sol e havia milhares de flores lindíssimas. A moça começou então a caminhar pela campina e daí a pouco chegou junto ao forno de um padeiro. Estava cheio de pão e o pão começou a gritar: me tire daqui, senão eu vou queimar todinho. Já estou pronta há um tempão." Então a moça encontrou uma pá de padeiro e tirou todos os pães lá de dentro, um por um. Depois continuou andando. Daí a pouco, chegou a uma árvore carregadinha de maçãs. A árvore começou a gritar: "Me sacuda! Me sacuda! Todas as minhas maçãs já estão maduras!" Então, ela sacudiu a árvore e as maçãs foram caindo como se fossem uma chuva, até que não sobrou nenhuma. A moça empilhou as frutas todas e depois seguiu seu caminho. Finalmente, chegou a uma casinha. Tinha uma velha espiando lá de dentro pela janela. Os dentes dela eram tão grandes que a moça ficou com medo e saiu correndo. Mas a velha gritou: "Tá com medo de quê, minha filha? Fique comigo. Se você me ajudar no serviço da casa e trabalhar direitinho, garanto que não vai se arrepender. É só você ter cuidado, fazer minha cama bem feita e sacudir a coberta até que as penas voem. E muito prazer, eu sou a senhora Holly." A velha falava de um jeito tão carinhoso que a moça se comoveu, que concordou em trabalhar para ela. E fazia o trabalho direitinho. A senhora Holly ficou muito satisfeita com ela, que sempre batia a cama e sacudia as cobertas com tanta força que as penas saíam voando como se fossem flocos de neve. Em troca, levava uma boa vida. Nunca brigava com ela e tinha carne cozida ou assada para comer todo dia. Depois de estar trabalhando com a senhora Holly há algum tempo, entretanto, a moça foi começando a ficar triste. Primeiro, ela não sabia bem o que era, mas depois fui descobrindo que era saudade. Apesar de estar agora 1000 vezes melhor do que em casa, ela queria voltar. Por isso, acabou dizendo à senhora Holly: "Estou com saudades de casa. Sei que estou muito bem aqui embaixo, mas não estou aguentando mais. Tenho que voltar para junto da minha família." A senhora Holly respondeu: Acho que é uma coisa boa que você tenha saudades de casa e fico contente com isso. Mas como você me serviu tão lealmente, eu mesma vou levá-la. Dizendo isso, pegou a moça pela mão e levou-a até uma grande porta. A porta se abriu e, bem na hora em que a moça estava passando por ela, começou a chover ouro lá do alto e ficava grudado nela. Num instante, ela estava coberta de ouro da cabeça aos pés. "É a sua recompensa por ter trabalhado tão bem", disse a senhora Holly. E deu a ela
o fuso que tinha caído lá embaixo, no fundo do poço. Em seguida, a porta se fechou e a moça estava outra vez no mundo, perto da sua família. Quando ela entrou no quintal, o galo, que estava em pé na beirada do poço, começou a cantar. Cocorocó, lá vem nossa menina coberta de ouro em pó. Aí ela entrou em casa e a mãe e a irmã ficaram falando sem parar porque ela estava coberta de ouro. A moça contou a elas tudo o que tinha acontecido. Quando a mãe ouviu a história de como é que ela tinha encontrado aquela riqueza toda, quis que a filha invejosa e preguiçosa tivesse a mesma boa fortuna. Então, disse a ela que se sentasse ao poço e começasse a fiar, e para que suas mãos ficassem machucadas também, ela indicou que a filha metesse a mão numa moita de espinhos e depois jogasse o fuso no fundo do poço e pulasse atrás dele. A filha fez tudo conforme indicado pela mãe e assim acordou na mesma campina bonita que a irmã, e saiu caminhando pelo caminho. Quando chegou ao forno, o pão gritou outra vez: Me tirem daqui, senão vou queimar todinho, já estou pronto há um tempão. Mas a preguiçosa respondeu: Eu, hein? Está pensando que eu quero ficar toda suja? E seguiu em frente. Daí a pouco, chegou junto da velha macieira, que gritou: me sacuda, todas as minhas maçãs já estão maduras. Mas ela respondeu: Não faltava nada, já imaginou se uma de suas maçãs cair na minha cabeça? E seguiu em frente. Quando chegou à casa da senhora Holly, ela não teve medo nenhum, porque sabia que ela tinha aqueles dentes enormes. E no mesmo instante concordou em trabalhar para ela. No primeiro dia, se esforçou para trabalhar bastante e fazer tudo o que a senhora Holly tinha mandado, porque só estava de olho no dinheirão que ia ganhar. Mas no segundo dia, ela começou a afrouxar. E no terceiro foi pior ainda, porque ela não queria nem se levantar cedinho de manhã e não fez a cama da senhora Holly direitinho, nem sacudiu a coberta até que as penas voassem. Num instante, a senhora Holly se cansou do desmazelo dela e a mandou embora. A moça ficou muito contente, porque achou que finalmente tinha chegado a hora da chuva de ouro. E realmente, a senhora Holly a levou até a porta. Mas na hora em que estava passando pela porta, não foi ouro que choveu sobre ela. O que se derramou foi um caldeirão cheinho de piche. É a recompensa pelo seu trabalho, disse a senhora Holly, fechando a porta. A preguiçosa voltou para casa toda coberta de piche. Quando o galo na beirada do poço a viu, começou a cantar. Cocorocó, lá vem nossa menina, e é uma sujeira só. O piche não saiu de jeito nenhum e ficou grudado nela pelo resto da vida. A moça, então, reconheceu que não fez por merecer e chorava todos os dias e se arrependia de não ter feito suas obrigações como deveria. Se assim tivesse feito, teria tido uma vida melhor. Moral da história: seja sempre trabalhador, prestativo e bondoso, como a filha mais velha. Se você fizer o bem e se esforçar, a vida vai te recompensar com coisas boas e maravilhosas. Lembrem-se, crianças, a bondade sempre volta para a gente. E só colhe coisas boas quem tem um bom coração e não tem preguiça de ajudar.